A graça e a paz, meus queridos irmãos, canal Crescendo em Cristo, novamente aqui, né? Eu preciso gravar um vídeo, né? Porque em relação à graça e à lei, porque eu vejo que há uma carência, uma necessidade dos irmãos conhecerem mais profundamente em relação à graça e à lei, né? É uma coisa que eu, no meu relacionamento íntimo com o Senhor, com Deus, eu precisei estar satisfeito nisso, porque sempre ficava meio encucado. Ah, mas será que eu tenho que guardar o sábado? Mas será que eu tenho que guardar os 10 mandamentos? Ah, mas será que eu tenho que guardar as festas? Ah, mas será que eu tenho que sacrificar? Ou será que, sabe, é muito será que vem na cabeça da gente. E daí tem uma religião se levanta, tem que fazer isso, outra vem tem que fazer aquilo, e a gente fica com dificuldade em estar posicionado realmente. E aí chegam pessoas perguntar para nós, a gente não sabe como responder, né? E nós precisamos estar sabendo como responder isso. A palavra de Deus fala que a gente tem que estar sempre preparado para dar testemunho da nossa fé, do porquê isso, porquê aquilo, né? A palavra do Senhor fala que nós temos que ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. E são assuntos básicos que, se você não tiver estruturado, alicerçado, firme na tua consciência, você naufraga na fé. De uma maneira ou outra, você fica indeciso, você não tem plena certeza, sabe? E a palavra do Senhor, ela é uma rocha onde a gente, estando alicerçado, a gente consegue ter uma visão clara das coisas, sabe? Tem que estar bem pautado. Por isso, e também porque eu participei agora recentemente de um debate, né, em relação à graça e à lei, e não deu para esclarecer muitas coisas ali no debate, porque era pouco tempo, era 1 hora ali, e nós estávamos em 4. Então não deu pouco tempo para cada um. Então, pelo que eu percebi do debate, ficou mais dúvida do que esclarecimento, sabe? Mas foi ótimo, foi bom. É assunto que precisa ser levantado, que precisa ser pautado, né? E me imbuiu desse entendimento da necessidade de fazer esse vídeo aqui para vocês, né? Para que todos os que me seguem no canal estejam bem inteirados de todos esses pormenores, tá bem? E nesse debate eu vi muitas pessoas que que estão confundidos, sabe? Assim como eu estava confundido, e é normal, porque acontece, a gente precisa estar conhecendo cada vez mais ao Senhor, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, meus irmãos, sabe? Né? É, que nem eu não sou contra a pessoa guardar o sábado, pode guardar o sábado, mas ela não pode me obrigar e falar que eu não tenho salvação porque eu não guardo o sábado. Se ela quiser guardar o sábado, guarda. Se ela quiser fazer isso, faz. A mentalidade dela é nisso, então caminha nisso, entendeu? Mas eu tenho que ter a oportunidade de demonstrar por que eu creio dessa maneira. Assim como ela também tem que ter a oportunidade de demonstrar por que ela quer daquela maneira. E ótimo, glória a Deus, né? Para frente a gente vai ver como isso é importante, esse nível de entendimento, né? E também como é pernicioso às vezes, porque tem esses dois âmbitos, sabe? Às vezes acaba se tornando grave muitas coisas, porque a gente acaba cumprindo a sombra e não cumprindo a realidade das coisas de Deus. E nesse quesito, vindo o ensino, não tem mais como você permanecer da maneira que você está, sabe? Né? E aqui em 2 Coríntios, eu vejo que, por isso eu peço ao irmão que os irmãos tenham paciência, porque é um assunto delicado, né? Mas eu sei que no final dessa, não sei se vai dar pra fazer tudo num vídeo só, mas eu acho que numa série de vídeos aí, os irmãos vão sair satisfeitos, eu tenho plena convicção, sabe? Né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 fala assim, ó: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então tinha algumas coisas que era transitório, era para aquele momento, né? E ia ter um fim. Ele está falando aqui, daí no 14, mas os seus sentidos foram endurecidos.
Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então ele está falando aqui, ó, mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Até hoje, então, existe essa situação ocorrendo, né? Na lição do Velho Testamento, né? O qual foi por Cristo abolido. O irmão daí procura no dicionário lá o que significa a palavra abolido e vai ter uma noção, né? O qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, até hoje, o véu está no coração das pessoas. É como se você estivesse vendo alguma coisa, mas tivesse um véu. Então eu não vejo nitidamente, estou vendo meio embaralhado. Tem uma silhueta lá atrás, mas não tem uma realidade daquilo, sabe? Daí ele fala assim, no 15, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, para sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Olha que importante isso. Quando que esse véu vai sair da frente do olho dessas pessoas que enxergam a lição do Velho Testamento dessa maneira? Quando? O véu vai sair quando eles se converterem a Cristo. Então, quando nós olhamos para Cristo, realmente, porque muitos de nós falamos, nós, Yeshua é Yeshua e tal, fala Yeshua, fala Jesus e tal, mas não é convertido, porque a gente vai ver que por detrás disso está o Abba da lei. Né? O cara vem a pessoa vem com aquele papinho e tal, para te convencer e tal, tudo, e vai te engodando ali, quando você vê, ele se introduziu jeitosamente ali, e você viu que não era em Cristo realmente que ele estava pautado. E quando você vê, você está emaranhado, né? E Colossenses fala muito disso aqui, ó. Colossenses, ele vai falar assim, ó, tomem cuidado para que não sejam engodados por, aqui, ó, Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Olha o nível da conversa que Paulo traz. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, né? Tá entendendo? Então há esse nível de situações que vem se introduzindo. E aqui em 2 Coríntios nós vimos que quando se converterem a Cristo, a lição, o véu é tirado, eles vão poder ver claramente o que queria ser falado por Deus, por meio dos profetas, inspirados pelo Espírito Santo, na lição do Velho Testamento. Aí nós chegamos onde nós queríamos chegar. E tem mais um versículo que é muito importante em relação a isso. Salmo 34, quer ver aqui, ó? Olha que forte esse versículo, e é algo que está ali, às vezes a gente não nota muito, mas veja isso aqui, ó, Salmo 34, versículo 5. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Olha que forte é isso, né? A minha alma se gloria no Senhor, no versículo 2. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. A tua alma tem se gloriado no Senhor, mas no Senhor Jesus mesmo, no Senhor Jesus, somente Ele é suficiente, né? Os mansos ouvirão e se alegrarão, né? Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olha, porque, irmão, quando a gente não está organizado com isso aqui, há uma multidão de temor, há um medo, mas será que isso, ou será que aquilo e tal, é um desespero só. Mas quando você está alicerçado aí, meu irmão, você vem aquela paz, né, que é o árbitro em nossos corações. E daí no 4 ele fala assim, no 5 ele fala assim, olharam para ele, que é o versículo que eu li, e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Então, olharam para ele quem? Para Cristo.
e os seus rostos ficaram iluminados e não foram confundidos. Por isso que se converteram ao Senhor, quando se converterem ao Senhor, o véu será tirado, tá bom? Então, tendo feito essa introdução de 10 minutos, agora vamos começar a adentrar. Eu queria ver então com os irmãos aqui 2 versículos que vai nos auxiliar a perceber aqui a importância de conhecermos sobre esse assunto. Vamos pegar aqui Romanos 2. Romanos 2, 13 vai falar assim, ó, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Olha isso aqui, ó. Os que ouvem a lei não são justos perante Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. É forte, meu irmão, porque a gente, não tem lei, não sei o que, né? Mas ele está falando aqui que os que praticam a lei hão de ser justificados. Mas pastor, isso aqui não é, não sei o que. Então veja aqui um pouquinho, voltando aqui, ó. Eu li o 2,13, veja aqui, ó. No 2,5, mas segundo a tua, no 2,6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, os que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade, e obedientes à iniquidade. Iniquidade é a anomia, é a ausência de lei. Você está entendendo? Nossa, pastor, então o senhor está me falando que tem a lei aqui. Está vendo? Vamos ver agora Gálatas. Gálatas, deixa eu pegar aqui. Gálatas 3, 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Agora pronto. Num versículo fala que os que ouvem, os que praticam a lei vão ser justificados, e aqui ele fala, o mesmo Paulo fala que é evidente que pela lei ninguém é justificado. Mas por que tem essa discrepância na Bíblia? Lá ele fala que os que ouvem, não é só os que ouvem a lei, mas os que praticam a lei hão de ser justificados e vão ter a vida eterna. E aqui ele fala que é evidente que ninguém vai ser justificado pela lei. Ninguém será justificado pela lei diante de Deus. Olha, meu irmão. Então é o seguinte, por isso que nós vamos entrar no mistério. Tem 2 leis, sabe? Que a gente vai ter que descobrir e discernir nesse contexto aqui. Né? Não tem só 2 leis, tem mais situações envolvendo lei. Tem obras da lei, tem a lei da fé, não é? Tem, né? Tem a lei, somente a lei, sabe? Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 5 livros é lei. De Gênesis a Malaquias também é entendido como lei. Então a gente vai ter que ter um discernimento aqui, ó. Pegar um versículo, mais um versículo aqui para vocês darem uma olhada nisso aqui, ó. Gálatas 4, 21. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Como assim? Eu vou traduzir. Dizei-me os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a Torá? Não ouvis vós o Pentateuco? Você está entendendo? E aí Paulo, ele está falando isso aqui porque os judaizantes eles estavam querendo voltar para a lei do Antigo Testamento, para a lei que nós vamos ver que aquela lei que nós vimos lá em Romanos é a lei de Cristo. E essa aqui é a antiga lei. É as obras da lei, na verdade, as festas, todo aquele sistema que foi introduzido como aio para nos conduzir até Cristo. Que ele vai falar aqui em Gálatas 3, 22, ó. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então as obras da lei, elas nos serviam de aio para nos conduzir a Cristo. Deu tipo um irmão mais velho, alguém que vai pegar na tua mão e vai te conduzir, porque você é de menor, sabe? Mas como que essas obras da lei vão nos conduzir a Cristo? Aí quando você vai ver lá o Cordeiro, Isaías já teve discernimento lá atrás. Ele sabia que o Cordeiro, ele falava do Filho de Deus. Falava do Messias, falava do Senhor Jesus. A sombra era o Cordeiro, mas a realidade era Cristo.
né? A Páscoa, a sombra da Páscoa era a saída do Egito lá, mas o sacrifício do Cordeiro, com o sangue na verga da porta. Mas a realidade, a verdadeira Páscoa é Cristo. Você está entendendo? Os asmos, que era uma festa junto com a Páscoa ali, emendada junto com a Páscoa ali. Os asmos, a retirada de fermento das casas que eles tinham que fazer ali. A sombra é a retirada do fermento, que simboliza, é símbolo do pecado. Não é que agora vamos procurar o fermento para tirar nossas casas. Isso era a sombra. A realidade agora, o que ali em 2 Coríntios 5, quer ver aqui como Paulo vai falar da realidade, mas não mais da sombra, dessa festa aqui, ó, os asmos 5, deixa eu pegar aqui 1 Coríntios 5, aqui ó, 5:7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis limpos, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Ó, ele direcionou, ele tirou a sombra da Páscoa e mostrou a realidade, que é Cristo. Daí ele fala no 8, pelo que façamos festa. Tá falando do quê? Daquelas festas lá, que eram sombra na antiga lei. Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e verdade. Porque andávamos na mentira, andávamos na hipocrisia. O fermento é relativo a isso, a esse pecado, essa condição humana carnal de andar. Mas agora a realidade do asmos é a sinceridade e verdade, meu irmão. E assim convém, qual que foi a outra festa? A festa das primícias. A sombra. Então quem está com o véu no rosto, como a gente leu lá em 2 Coríntios 3, ele vai querer cumprir as festas lá literais, sabe? Fazia todo o ritual da festa lá. Mas nós passamos disso, nós chegamos na realidade disso, né? A festa das primícias é Cristo. Cristo foi a primeira levantar o primeiro grão de trigo que levantou da colheita. E nós também somos primícias. Quer ver aqui, ó, Tiago? Tiago vai falar também que nós também somos primícias. A primeira é Cristo. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, que é a semente, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Aqui está a festa das primícias. E a festa de Pentecostes já aconteceu, meu irmão? Você sabe. A festa do Pentecostes, ela é a descida do Espírito Santo. A chuva que desce do céu para dar condições para que cresça a colheita. E aí vem os primeiros frutos. Então o que acontece? Você está vendo? Por isso que então quando a gente tira o véu de Moisés, como foi falado lá em 2 Coríntios, quando a gente olha realmente para Cristo, né? E não vamos ser confundidos, olharam para ele e os seus rostos não ficaram, foram iluminados e não ficaram confundidos. A gente começa a ver a realidade da lei. Olha aqui, Hebreus. Hebreus é o livro que mais vai falar sobre isso. Hebreus ele vai falar da sombra da lei, né? Olha aqui, ó, Hebreus 10:1. Hebreus 10:1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, olha o que ele fala no 10:1. Tendo a lei a sombra dos bens vindouros. A sombra, meu irmão, por exemplo, aqui tá minha mão, né? Ali agora tem sol aqui, eu tô no carro, e ali tá fazendo a sombra da minha mão embaixo, vocês não estão vendo. Mas na sombra eu consigo ver que tem uma mão, mas eu não consigo ver a aliança, eu não consigo ver as unhas, eu não consigo ver os detalhes da mão, as ranhuras da mão na sombra. Mas eu posso saber que tem uma mão pela sombra. Mas a realidade, ela vai me mostrar muito mais. A lei, as coisas, elas mostravam uma literalidade. Mas agora, na realidade, com o iluminar de Cristo, nós vemos por completo. Você sabe? Aqui 10 no que a gente leu, né? Agora, olha aqui, ó. No 10, vamos pegar aqui. Deixa eu pegar mais um versículo aqui.
Agora me perdi aqui. Bom, é aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Hebreus 7, versículo 12. Porque mudando o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Então, por isso que mudou. Porque antigamente era sacerdócio levítico que funcionava, irmão. E daí mudou o sacerdócio, né? Agora veio para o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que é Cristo, né? Então mudou. Cristo não poderia ser sacerdote, fala aqui, né? Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, né? Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá. De quem está falando aqui? De Judá, de Jesus. Jesus procedeu de Judá, e ele fala que dessa tribo ninguém falou desse sacerdócio. E concernimento a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Hebreus 7:14, irmão. Olha com sinceridade esses versículos, né? E muito mais manifesta ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que é Cristo também. E daí acontece o quê? Daí aqui, ó, no 18. No 7:18, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Por quê? Porque a lei não conseguia aperfeiçoar nada. A lei, ela veio deixa eu pegar aqui, ó, do 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e dessa sorte é introduzido uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus, que é Cristo, o Espírito vivificante. Vai falar lá no final de 1 Coríntios. Ou Romanos, não me lembro bem agora. Mas tá, vamos lá, tá bom? Eu só trouxe esses versículos aqui para contextualizar o entendimento de sombra e realidade. Colossenses 2:17 vai falar também da mesma coisa. O corpo é de Cristo. Aqui, ó, quer ver? Vai falar. Colossenses 2:17. Vamos ler do 3 em diante. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, né? Nas ordenanças lá, né? Que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, agora ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Por quê? Por que ninguém pode julgar agora? No 17 ele explica que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então o sábado, as festas, aquelas coisas, eram uma sombra de uma realidade futura, que agora nós chegamos agora. Tá difícil nós entrar, porque cada passo querem